Fala, fenômeno! Beleza? Tudo bom? Sexta-feira, né, galera? Sexta-feira de ressaca para o torcedor azulino, depois daquela trágica partida que o Remo fez ontem. Envergonhou a nação azulina, a pior partida do clube do Remo na Série A. Parecia que estávamos disputando o Campeonato Paraense e a Copa Cheiro Verde, mas não. Realmente, a Série A do Campeonato Brasileiro ontem, na telinha para todo o Brasil, e o Remo fez uma partida horrenda. Lembrou a Argentina na final contra a Espanha. Não deu um chute ao gol. Hugo Souza, goleiro do Corinthians até agora, está se perguntando se teve a partida ontem, porque ele não viu a cor da bola. Deixa o teu like, te inscreve no canal e compartilha o vídeo aí para a gente cada vez mais chegar nos nossos objetivos, tá, galera? A gente precisa de vocês para cada vez mais estar levando as nossas notícias, as nossas opiniões e representando vocês aqui no Tudo Nosso Nada Deles. Mandar um abraço pro amigo Osvaldo, né, que eu encontrei ainda há pouco. E um abraço aí, ó. Um beijo no coração para o Osvaldo que acompanha o nosso trabalho. Até perguntou se eu já tinha gravado vídeo, né? Falei, ainda não. Daqui a pouco o vídeo vai pro ar aí na hora do almoço. Pois é, galera, fizemos um pós-jogo ontem muito legal. 2 horas, acho que 2 horas e 20 minutos, né, de pós-jogo. Tinha feito o pré-jogo ontem, muito legal também. E assim, pessoal, o Remo ontem não entrou em campo. Se o Remo fica ontem mais 2 dias jogando, o Remo não faria gol no Corinthians. Não chutou no gol, não vai fazer gol, né? E o Corinthians não ia ajudar o Remo. Na verdade, no final das contas, repensando, o Corinthians ajudou o Remo. O Corinthians, no segundo tempo, tirou o pé, treinou contra o clube do Remo e, se quisesse, teria colocado uma goleada histórica 6-7-0 no Leão Azul Paraense. Corinthians se poupou, Fernando Diniz não gostou, né? Fernando Diniz queria mais gols, os jogadores não entenderam isso. Enquanto o Corinthians ganhando de 3-0, o Diniz queria mais gols. O nosso treinador, né? Léo Burré, com os braços cruzados e sem saber o que fazer. Logicamente, Léo Burré tem suas limitações e não são poucas, e isso eu já venho falando aqui, ó. Ah, tá, ele rebaixou o Ceará, não é por isso. Não me interessa lá o que ele fez no Ceará, interessa o que ele faz no Remo. E é um trabalho muito fraco. O Remo é um time engessado em campo desde a época que terminou bem antes da parada para a Copa do Mundo. Isso a gente já falava. O Remo não tem variações de jogo. O Remo não tem mudanças táticas. E quando tem, é uma salada de fruta estragada, como eu sempre falo aqui. Léo Condé fica à beira do gramado sem saber o que fazer, substitui errado. Quando substitui é tardiamente. Automaticamente, a substituição de Vitor Bueno, que só veio enganar em Belém do Pará, deveria ser David Braga. Ele coloca o Zé Ricardo. O Remo precisando fazer gols e terminou com 3 volantes e 2 laterais ontem. Matheus Alexandre e Marcelinho, lateral direita, ele dobrando o Marcelinho para virar um ponto, já que o clube do Remo, com a sua inoperância no mercado, não conseguiu contratar, culpa de Tonhão. Carlos Vivian, executivo, né, que mais parece um agente de viagem, só veio para cá viajar, porque não faz nada. E o nosso treinador, que não tem mercado em canto nenhum. O Remo, precisando ganhar a partida, terminou com 3 volantes e 2 laterais. Zé Edson, Patrick Picanha, que tá mais gordo que não sei o quê. Parece um botijão de gás. E Zé Ricardo, que ele e nada é a mesma coisa. Os 2 laterais, Marcelinho e Matheus Alexandre, ontem perdidos. Ontem não se salvou um jogador do clube do Remo, até mesmo Marcelo Rangel frangou num gol totalmente sem ritmo. O Remo tá tão perdido que o Rangel nem era para ter entrado para agarrar ontem. Deveria manter o Ivan Quaresma, que vinha com ritmo de jogo. Fez os amistosos, inclusive, e terminou a partida muito bem, sendo um dos craques da partida contra o São Paulo, quando o Remo acabou ganhando. Ou seja, 4 minutos eu falando aqui, vocês podem ver a bagunça que o clube do Remo voltou. 53 dias de férias. Eu me pergunto para que as férias? O Corinthians ontem voando fisicamente, mesmo sem ritmo de jogo, e o Remo morto em campo com 30 minutos não conseguia correr mais. Zé Wellison não tem nem pescoço. Patrick Picanha, eu não preciso falar. E o Mike? O lateral esquerdo do Remo, que hoje está acomodado. Lógico que está acomodado. Quem é o reserva do Mike? Eu vou ficar 1 hora calado aqui e não vai ter resposta. Não existe. Levar o Tico da base para ser reserva imediata do Jajá em um campeonato brasileiro da Série A. Nada contra o Tico, que eu acho que é um bom valor e tem futuro. Mas jogar o moleque no fogo só corrobora com a inoperância da diretoria
repetindo, 53 dias parados e não conseguiram contratar jogadores. Contrataram zagueiros e volantes, onde a prioridade do Remo é atacantes de área, pontas e um lateral esquerdo. E um meio-campo urgente, porque o Vitor Bueno não dá conta de jogar uma Série C. Não marca, não arma, se esconde do jogo, só toca pro lado, não dá um passe de qualidade para ganhar mais de 300 mil reais por mês. Eu, se fosse diretor do Remo, presidente, o Vitor Bueno não vestiria mais a camisa azulina. Mas eu não sou, infelizmente. Se eu sou o presidente do Remo, o Condé nem voltaria para Belém. Se voltasse, seria para ir no seu apartamento, pegar suas coisas e ir embora. Eu ia atrás do tio Gugu ou de um outro treinador que estivesse livre no mercado. Principalmente o tio Gugu, por já conhecer o clube do Remo. Eu, se fosse presidente do clube do Remo, contrataria no mínimo mais 5 ou 6 peças. Lateral esquerdo, 2 meio-campo, não meio-campo estático igual o Vitor Bueno, que parece o G2, só veio para enganar, mais 2 pontas e um atacante de área. Mas, infelizmente, eu não sou. A gente conhece o clube do Remo. O Tonhão mal aparece, quando aparece para falar a mesma coisa de sempre. Ah, eu vou fazer de tudo para o Remo não cair. Fazer de tudo o quê, meu? O Remo não conseguiu contratar um jogador de Série B destaque. O próprio presidente do clube do Remo falou isso. Agora o Remo vai no mercado sul-americano. Contratar quem? Eu fico imaginando um empresário recebendo ligação de Vivian, Tonhão e Léo Condé. O cara vai desligar na cara de um dos três. Imagine o poder de persuasão desses três. O Remo não está em transferban, o Remo não deve ninguém. Mas parece que deve todo mundo e está no transferban porque o Remo não consegue nada vezes nada. O Remo está comparado a Corinthians no mercado. O Remo está comparado a Santos, a Internacional, a Grêmio, times que estão de dificuldades financeiras, cheio de dívidas, devem Deus e o mundo, mas o clube do Remo não deve ninguém e não consegue fazer absolutamente nada. É uma vergonha. É um amadorismo completo. E olha que a gente não fala isso a partir de hoje, né? São esses últimos 6, 7 anos dessa gestão é assim. Aos trancos e barrancos, o Remo tentando sobreviver à base da sorte e, mais uma vez, dependendo da torcida. A torcida é essa que, se der 15 mil pessoas no Mangueirão domingo, é de se aplaudir de pé. A gente não duvida do fenômeno azul, mas férias. Muita gente pegando estrada. Eu dei uma saída aí, carros e carros saindo da estrada, fora aqueles que já estão nos balneários da cidade, ninguém vai querer saber de Remo. Todo mundo vai para televisão, vai para telinha, galera. Isso é automático. O cara não vai se estressar em Mangueirão em detrimento de clube do Remo, vai querer as férias. Então todo mundo vai assistir na Asa TV esse jogo. 16 99984 9414. Já convido vocês para assinar logo o Asa TV a partir de hoje, para te assistir o jogo. Porque eu tenho certeza absoluta que o pessoal vai querer férias, vai querer brincar, se divertir com a família e com os amigos. Remo e Vitória, 19h30, no mesmo horário de ontem. A gente espera que o horário é igual, mas a vergonha não seja igual. Além do jogo do Clube do Remo, tem séries, filmes, né, doramas, noticiários, Netflix, Globoplay, tudo em um só lugar, 16 99984 9414. Já convido vocês para assinar o Asa TV e assistir o jogo do Remo no conforto da sua casa, inclusive no celular pega. Né? Então eu vou colocar a pose do Condé aqui. O Condé estava assim ontem. O Tonhão não enxerga isso, 53 dias de uma preparação que deveria ser muito boa, e os jogadores do Clube do Remo estão obesos, gordos. Isso é totalmente, sabe, uma vergonha para que a gente possa tentar algo. Ontem o primeiro turno se findou, começa domingo o segundo turno. O Remo vai começar um campeonato de novo, como começou lá atrás, contra o Vitória fora de casa, depois jogando com o Mirassol. Vai começar de novo o campeonato com o carro em andamento tentando trocar os pneus. A situação do Remo é desesperadora, viu? Desesperadora. A tabela ajudou o Remo. Tem apenas 3 pontos. 3 pontos. Se a gente olhar para a tabela, esse de desesperador não é tanto. Porque é 3 pontinhos. Todo mundo ajudou o Remo. O que me desespera é que o Remo está fora de forma. O Remo não tem treinador, o Remo não tem peças para substituir. O que o Remo tinha de melhor, que era vontade, vigor físico, se igualava a alguns clubes, até ultrapassava,
Palmeiras foi assim, São Paulo foi assim, Botafogo, Atlético, porque tinha vontade, garra, o time estava bem fisicamente. O time voltou para a esfera zero. É isso que me preocupa. Não é olhar para a tabela. Se olhar para a tabela, não é preocupante a situação do Remo tanto assim, não. O Remo precisa ganhar do Vitória, tem que ganhar. Agora como? Um time morto fisicamente, voltou gordo, despreparado e, para piorar, não teremos a dupla de zaga. Que queira ou não, Marla a gente pôde ver que não está fora de forma. Tem um entrosamento com o Tchamba ficou de fora ontem e não teremos nenhum dos dois. Tchamba provavelmente ainda vai ficar em recuperação, se for para o jogo não vai 100%, e Marlon está fora porque depois de 10 jogos pegou o terceiro cartão amarelo. E ontem o Condé preocupado, né? Preocupado com o quê, Condé? 53 dias para contratar e tu tá preocupado. Uma hora ou outra o zagueiro vai pegar cartão. O Marlon foi o herói, passar 10 jogos sem tomar um cartão amarelo. Olha a inoperância dos profissionais, entre aspas, que comandam o Clube do Remo. Então, contra o Vitória, teremos uma zaga reserva, com Zé Ivaldo, com Léo Andrade, meu Deus do céu, com o novo contratado. O Remo tá cheio de Zé, mas os verdadeiros Zé Manés somos nós, torcedores, que acreditamos e apoiamos esse clube. O lateral esquerdo do Remo ontem, o garoto do Corinthians, Caio, pintou e bordou. Fez o Mike de menina do job ontem. Nossos dois volantes, o que tinham de melhor cara, força, vontade, tão gordos. O nosso meio-campo, meu Deus, pode mandar embora esse Vitor Bueno. Não dá mais, o cara não presta. Só veio roubar o Remo aqui. Que roubar no futebol é ganhar dinheiro. O Jajá, coitado, a bola não chega. Falei ontem, pode ter Dembélé, Olise e Mbappé no ataque do Remo. Não vai adiantar. A bola não chega. Quando chega, essa pedrada do goleiro. Não tem esquema tático nenhum, Remo. Era aquele 4-2-3-1 que se sobressaía pela questão física. Acabou. Morreu. Quando é que vai voltar isso aí? Lá para a 25ª rodada? Remo pegando porrada atrás de porrada. Deus o livre guarde. O reserva do Jajá é o Tico da base. O reserva do Pikachu não tem. O Marcelinho vai jogar lá. Cara, que planejamento vagabundo o Tonhão fez. Acreditando no Braz, o Braz desgraçou o Remo. Foi embora, deixou o Remo full, pontinho, pontinho, pontinho. O Condé tá desgraçando o Remo, deixando o Remo full, pontinho, pontinho, pontinho. E o Tonhão vai cair nessa mais uma vez. Manho velho, avô, bisavô, pai de família, sendo enganado aí por vários profissionais que ficam levando no banho-maria. Tonhão, abre teu olho, Tonhão. Em terra de cego, quem tem o olho é rei. E tu não tem esse olho. Quem tem são os profissionais que vêm para cá ganhar rios de dinheiro. Sai daqui, aqui ó, estribado, e tu fica aí levando escrotização com toda a razão. Toda a razão tem que levar mesmo, porque tu é o presidente do clube. São críticas construtivas, Tonhão. Abre teu olho, cara. Condé não tem mais que ficar à frente do Remo. Manda o Condé embora. Vai esperar perder pro Corinthians, ou pro Vitória, vai esperar ser eliminado pro Santos. Contrata logo outro treinador, ganha uma sobrevida. Vai pro jogo com Vitória contra o treinador, para os jogadores ganharem mais moral. Isso funciona. O Pico é banco, é um ativo do clube, foi comprado por 9 milhões e o cara é banco de Zé Welles e Patrick Picanha, principalmente desse Zé Welles. Tu não colocou na tua mente que o Remo gastou 9 milhões para contratar um jogador ativo do clube, o cara não joga. E quando entra em campo, muda a partida. Tu não consegue entender que o Pico é muito maior que o Condé, porque é o ativo do clube e o Condé não é apenas um funcionário. Pô, a mesma coisa era com o português lá, com o Antônio Oliveira. A gente falava, manda embora, e tu ficava prorrogando até o Remo levar o Farelo do Farelo e quase o Remo não sobe por causa do Antônio Oliveira. Se não fosse o Tio Gugu, o Remo não tinha subido. De novo, a mesma história, cara. Tu não aprende, demite o Léo Condé, contrata outro treinador. Porra, tira esse executivo daí, manda embora. Contrata outro executivo. Já contrata o executivo, tu tem quantos jogadores aí? 5? Não tem, vai, traz esses 5 contigo aí. É o errado a se fazer? É, mas é a única coisa que tem, que tá trazendo jogador encarrado. Isso não existe mais no futebol, mas como a administração do Remo é uma porcaria só, uma imundícia, um amadorismo, é o jeito. Traz essa carrada junto com o outro executivo, manda esse cara vir embora, não dá, o cara é fraco.
Traz outro treinador, ganha uma sobrevida já contra o Vitória, para depois jogar com o Mirassol, tentar ganhar, ou pelo menos empatar lá fora, ganhar do Vitória aqui, sair dessa zona. O Remo, se ganhar do Vitória e empatar com o Mirassol, sai da zona. Aí pega, pô, vai grandão contra o Santos e todo mundo vai esquecer a humilhação que foi outro contra o Corinthians. Mas não, vai ficar esperar perder pro Vitória. Aí não, calma. Aí vai esperar perder pra porra do Mirassol. Não, calma, é toda vez calma. Quando vê, são 19 rodadas que faltam, vão restar 13, 14, 12. Acabou, o Remo tá rebaixado. Aí ano que vem a gente vai falar o que? Calma na Série B. Cheio de bombas no elenco aí. Não vou nem conseguir rescindir os contratos, com a folha lá em cima. Tonhão, tu não aprende, cara. Tu apanha das mesmas maneiras, as mesmas histórias. Eu só mudo o elenco e tu não aprende, cara. Demite o Carlos Vives, demite o Léo Condé. O Remo vai ficar patinando aí, procurando a sorte mais uma vez. E olha que a sorte tá do lado do Remo, porque todo mundo levou farela, assim como o Remo. O problema não é perder pro Corinthians, que é normal perder pro Corinthians na Neoquímica Arena. A questão é não lutar, a questão é não jogar, o Remo não entrou em campo. Se não fosse o Corinthians, o Remo tinha levado uma goleada histórica e ficado muito mais feio. Que partida bizonha, pô. Que partida bizonha do Remo. Vai ter jeito? Tem que demitir o Léo Condé. Não dá mais. Ele não consegue enxergar nada além disso aí. É as mesmas substituições feitas erradas, no momento errado, colocando jogadores fora de posição. Não tem mercado nenhum, não conseguiu contratar ninguém. O executivo é a mesma coisa. Se eu pudesse, demitiria até o Tonhão, mas não dá, ele é o presidente do clube. Então, Tonhão, toma vergonha na tua cara. Chega de pegar porrada da mesma maneira, cara. Não é nenhum garoto novo. Não tem 15, 16, 19, 20 anos, não. Já é um senhor de idade e apanha das mesmas maneiras. Não adianta ficar puto comigo. É a pura realidade, pô. Fosse a primeira, a segunda vez, beleza. Já é a 10ª vez em 3 anos de mandato que tu fica apanhando de executivo, de treinador, e tu fica segurando esses caras. Tem dinheiro? Tem dinheiro, sim. Ah, não quer aceitar a rescisão? Foda-se, vai pra Justiça do Trabalho, parcela essa porra aí. Tá todo mundo endividado aí na frente do Remo na tabela. Porque o Remo tem que ser o certinho, que paga todo mundo em dia, que não tá não sei o quê, no transfer ban, papapá, não deve ninguém, mas tá lá em 19º. Melhor dever todo mundo nessa porra e ficar lá em cima e ficar na primeira divisão. Não deve ninguém, fica devendo um executivo, deve 2, que é o treinador. Vai pagando de pouco em pouco. Um jogo do Remo bem lá em cima da tabela, o Mangueirão lotado, tu pega esse dinheiro, tá aqui, ó, joga nos forever desses dois aí e paga, pronto. Mas não. Vai perder público, vai perder renda, vai perder partidas, quando vê, tá com a corda no pescoço. O Remo não tá com a corda no pescoço ainda. Na tabela não tá. O problema tá com a corda no pescoço na questão da desenvoltura, que não existe. Questão física, que o Remo voltou morto. Pô, abre o olho, Tonhão, abre o olho, cara. Não é possível isso. É revoltante. Tá? Então, meu recado para essa diretoria do Remo aí, que os caras não aprendem, uma vergonha na cara. Deixa o like de vocês, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo, galera. Quem está com problema no seu computador, é só chamar DT Informática. O computador deu problema, tá lento, tá querendo instalar software, né? Passar um antivírus, comprar peças que são hardware, fica à vontade, 91985075560, só chamar que a DT Informática resolve o teu problema. Esse é o chaveiro abridor com gravação a laser, um brinde exclusivo para a sua empresa. Aqui a sua imaginação é que manda. Você pode colocar a sua logo, o seu nome e o seu slogan. Só na Multiprint você tem uma variedade de cores. Quer garantir o seu? Entre em contato com o nosso WhatsApp. Meu Deus, o que houve? Espera, QR Veículos Brasil. Basta qualquer pessoa escanear o QR Code e já cai automática a ligação de vídeo e localização para a associação e 5 contatos da família. Enquanto muitas associações oferecem só proteção, nós entregamos tecnologia e mais tranquilidade a você e sua família. Faça parte desse lançamento já incluso para você. Então é isso, galera. Faço a minha parte aqui. Em troca, eu peço que você se inscreva, deixe o like, comente e compartilhe o vídeo para chegar mais longe possível. Né? Mesmo nessas férias aí, a gente acaba a Copa do Mundo, volta a raiva, né? E eu tava afim que acabasse a Copa do Mundo. Eu já tô pensando que era para não ter acabado. Mas enfim, deixa o teu like, te inscreve no canal aí, galera.
Fique com Deus, um bom almoço. Mais tarde a gente volta aí com outras informações. Eu queria voltar com a demissão do Léo Condé e do Carlos Vive, mas a gente sabe que isso dificilmente vai acontecer. Vamos esperar a tragédia anunciada acontecer mais ainda. Valeu, galera. Fui. Beijo no coração. Comentem, se inscrevam e compartilhem o vídeo. Valeu.